Olá, amigos, irmãos, em Cristo Jesus, graça e paz, nosso Senhor. Aqui quem vos fala é o Edemilson, apóstolo, fundador da igreja Chama Divina do Trono de Deus. Um novo ministério que está chegando aí para trazer a palavra de Deus e ganharmos para o reino do Senhor. Ensinar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Esse ministério, ele ainda está sendo fundado, ele é uma semente que está germinando, está começando a crescer, para que espalhem as boas notícias, as boas novas do Evangelho de Cristo. E nesse título hoje, desse tema, o assunto da mensagem que eu vou estar pregando para vocês, é sobre os 5 títulos dos líderes escolhidos por Jesus para liderar a igreja. E você que está nos ouvindo aí, assista esse vídeo do começo ao fim. E deixe nos comentários aí o que você está achando dessa mensagem. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou por outras redes sociais, se quiserem deixar alguma crítica, fique à vontade. Sou nordestino do estado do Maranhão, estou aqui no estado de São Paulo, não sei falar direito, não tenho estudo, mas aquilo que o Senhor me orientar, estarei trazendo para vocês. Uma palavra que realmente muitos precisam saber, tá? Não sei falar direito, aquilo que vocês não conseguirem entender, pode deixar nos comentários as perguntas, eu estarei esclarecendo melhor para vocês. Bom, aqui no meu canal Igreja Chama Divina do Trono de Deus. Esse é o nome do canal no YouTube, tá? Então vamos lá. Quero ler aqui o versículo para vocês. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 11, onde tem uma palavra muito boa. Muitas pessoas não compreendem, não entendem essa questão de hierarquia da igreja. Às vezes se pergunta, mas por que na igreja X lá só tem obreiro, pastor, bispo e o apóstolo é o líder supremo da igreja? Não existe vários apóstolos no mesmo ministério. Por quê? Porque que a igreja X lá a hierarquia é bem diferente. E eu quero trazer na luz da Bíblia para vocês, tá? Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 5. Ou melhor, capítulo 4 e versículo 11. Eu vou ler aqui os 3 versículos com você. Abre aí a sua Bíblia. Vamos lá? Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Vamos ver o que diz aqui? Diz assim a palavra do Senhor. Ele designou, aqui está falando de Jesus, tá? Ele designou. Em outras traduções diz, ele escolheu. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Que fala de 5 títulos de lideranças, tá? Olha o versículo 12, o que está escrito? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Veja, o objetivo de Deus escolher esses 5 títulos e dons, aqui são títulos, tá, gente? Que não é dons, não. Tem muitos que é dom. Peraí. É títulos misturado com dons, tá? Para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam iguais ou semelhantes a Cristo. Como diz no versículo 13, ó, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o objetivo, tá? Não é para o líder da igreja se gloriar, se exaltar e tá ali sendo o mandão, sendo aquele ditador, não é isso. É aquele que vai levar as pessoas a ter o verdadeiro conhecimento de Cristo, para que todos se tornem uma só unidade, todos sejam semelhantes a Cristo.
Primeiro, o que significa apóstolo? Se você for no dicionário, você vai ver que na palavra apóstolo tem vários significados. O principal é aquele que recebeu um chamado particular, individual, tá? Então, por isso que tem muitas pessoas sendo ungidas por Deus, usado por Deus, sai de outros ministérios para abrir novas igrejas. Porque o chamado deles é individual. Qual é a prova? São os frutos, tá? Alguns saem mesmo e abrem ministério porque tem ganâncias mesmo por dinheiro, outros saem para pregar por inveja. Só que esses não prosperam, não vai para frente, tá? O apóstolo é aquele pastor que recebe uma responsabilidade a mais para fundar um ministério, para formar novos líderes e liderar outros líderes. Esse é o apóstolo, ok? O segundo líder, conforme a hierarquia da igreja, o qual Jesus escolheu, ok? Primeiro é o apóstolo, segundo é os profetas. Quem são os profetas? Conforme a hierarquia da igreja que Jesus deixou aqui na terra. Os profetas são aqueles que profetizam a verdade, que recebem mensagem diretamente de Deus e passa para igreja, tá? Ele não deixa de ser um pastor, só que ele é aquele pastor que fala aquilo que Deus manda. Só que ele tem uma responsabilidade nas profecias. Ele não pode inventar, assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. É uma responsabilidade muito grande. Ele só tem que falar aquilo que Deus mandar, tá? Na hierarquia da igreja, o apóstolo, na hierarquia, ele está acima do profeta, tá? Porque o apóstolo é o fundador do ministério. São os fundadores, os apóstolos. E os profetas são aqueles que estão ajudando na hierarquia, ajudando na liderança da igreja, mas só pode falar aquilo que Deus mandar, tá? É isso. O terceiro, conforme a hierarquia aqui, porque Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Quem são os evangelistas? São aqueles pastores que receberam a responsabilidade de cuidar da igreja. Só que eles não têm aquele cargo na igreja de ser aquele líder que fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, cuidando de um rebanho. O negócio dele é espalhar o evangelho. É espalhar. Hoje ele pode estar aqui pregando. Amanhã ele pode estar ali na outra cidade pregando. Hoje ele está aqui no estado de São Paulo. Amanhã pode estar no estado da Bahia. Depois de amanhã ele pode estar no estado do Ceará. Pregando o evangelho. Tá? Ele é aquele pregador itinerante. Ok? É aquele que espalha as boas novas do evangelho. O pastor espalha, o profeta espalha, o profeta, o apóstolo, todos são espalhadores do evangelho de Cristo. Na hierarquia, o quarto, que diz aqui, ó, os pastores. Agora vem a questão dos pastores. Os pastores são aqueles que eles recebem uma responsabilidade para cuidar de um rebanho, conforme a hierarquia da igreja. Talvez são 6 meses, ou 1 ano, ou talvez um prazo conforme a hierarquia da igreja, tá? Esse é o pastor, porque ele precisa estar ali dando atenção para o rebanho, para saber mais da vida pessoal do rebanho, do que eles fazem, do que deixam de fazer, para estar ali aconselhando, orientando, aquele que vai ter mais tempo de fazer visita, aquele que vai ficar mais tempo na igreja local, pregando o evangelho. Como em algumas igrejas, de ano em ano o pastor é transferido para outro campo, para outra região. Ou de 6 em 6 meses, tá? Tem igreja que o pastor fica até 10 anos, ou o resto da vida ali cuidando daquela igreja. Então esse é o pastor, tá? E o quinto, que aqui fala, os mestres. Quem são esses mestres? Por que os mestres estão abaixo de todos? Gente,
O que a Bíblia está ensinando aqui é que da hierarquia da Igreja de Cristo, ninguém é maior do que ninguém. Nenhum aqui é menor do que o outro. Todos têm uma importância especial, tá? O apóstolo não pode se achar maior do que o profeta, nem o profeta se achar maior do que o evangelista, nem o evangelista se achar maior do que o pastor, nem o pastor se achar maior do que o mestre, porque o mestre, ele é uma pessoa que se dedica mais nos estudos sobre a religião, sobre a igreja, sobre a Bíblia, que foca mais para poder orientar os evangelistas, os apóstolos, os profetas, tá? A ter conhecimento da verdade, para que eles não saiam pregando qualquer coisa por aí e falando heresias. Como que o profeta vai saber que ele não deve pregar aquilo que Deus não mandou? É através do conhecimento da lei de Deus que o mestre tem. Como que o evangelista vai saber que ele tem que pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro? É através do mestre que tem um conhecimento altíssimo, acima dos outros, o qual vai orientar ele, que ele não deve pregar outro evangelho, porque o que está escrito na palavra do Senhor é que se esse evangelista pregar outro evangelho, que esse evangelho seja anátema, que ele seja inválido, tá? O que o mestre de conhecimento mais profundo tem que falar para o pastor que está pastoreando as ovelhas? Que ele tem que dar a vida pelas ovelhas, assim como Cristo deu a vida pelas almas. Que o pastor, ele tem que pastorear com amor, com alegria, não por ganância, mas por amor. O que o mestre vai ensinar para o fundador do ministério, o apóstolo? Que os apóstolos fundadores, os líderes superiores, eles têm que entender que eles não podem fazer leis, regras, que não estão de acordo com a palavra, tá? Então ali é um orientando o outro, um ajudando o outro. Esse é o objetivo, é um corpo só. É o mesmo espírito que está no apóstolo, que está no mestre, que está no pastor, que está no evangelista. São os mesmos espíritos, que é o Espírito Santo, tá? Todos têm que viver em acordo, têm que viver em plena comunhão. Eu vou dar um exemplo aqui sobre o ministério que eu estou criando. Eu estou iniciando a fundação desse ministério, mas eu não vou ser o único apóstolo. O apóstolo vai ser eu e todos aqueles que, junto comigo, abrir novas igrejas, tá? Todos esses que vão estar me ajudando a formar novas igrejas, eles serão os apóstolos, serão recebidos títulos de apóstolos, tá? E também é conforme os seus dons. Os evangelistas serão aqueles que são pregadores itinerantes, aqueles que pregam, que não tem uma igreja local para ele liderar, tá? Os pastores são aqueles que têm aquele dom para pastorear igrejas locais, que vão ter mais tempo para cuidar do rebanho, serão os pastores. Aqueles que têm os dons de profecias, aqueles que realmente faz a obra, falando apenas aquilo que Deus manda com sinceridade, receberão o título de profeta. Aqueles que terão estudos mais profundos sobre a palavra de Deus, que se dedicam mais na parte dos estudos, para ter profundos estudos da palavra, receberão o título de mestres, tá? Ah, mas quem vai ser maior do que quem no ministério, na igreja, chama divina do trono de Deus? Então vai ter uma hierarquia, uma organização. Os apóstolos serão aqueles que irão estar na liderança de cada país ou de cada estado. E os profetas serão aqueles que estarão na liderança em cada região ou em cada estado. Aí os evangelistas, aqueles que vão estar na liderança de grandes regiões. É isso. Ou talvez em estado. Aí o pastor, aqueles que vão estar liderando em pequenas e em grandes regiões, em igrejas locais, tá?
E o mestre? O mestre serão aqueles também que estarão auxiliando os pastores, auxiliando os bispos, no caso são os apóstolos, auxiliando os evangelistas. Compreenderam? Se eu não conseguir esclarecer melhor, nos próximos vídeos estarei esclarecendo melhor. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Então deixa aí nos comentários o que você entendeu. Já se inscreva no nosso canal, já curte e comenta aí, tá? É isso que Deus tem nos orientado. Ah, apóstolo, mas e os outros cargos que a Bíblia fala? Quem é o bispo? O bispo é aquele que tem mais conhecimento da palavra. Traduzindo, é o pastor, é o mestre. Ah, e quem é o diácono e o presbítero? O presbítero, traduzindo, ele é o pastor. Ele é o auxiliar de um pastor, tá? Ah, e o diácono? O diácono é aquela pessoa que serve, como hoje é reconhecido como obreiros, né? Aquele que serve a Santa Ceia, que ajuda a distribuir cesta básica, atender as pessoas, os carentes necessitados da igreja, tá? Então, são hierarquia da igreja. Então, que Deus o abençoe e os guarde todos debaixo da santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Então, valeu, gente. Até nossos próximos vídeos, tá? O meu telefone para contato é mais 5518 996 58 40 91. Entre em contato conosco aí, tá? Pra gente estar fazendo oração por vocês. Se vocês quiserem pedir oração nos comentários, pode fazer aí, a gente vai estar orando por vocês, tá? Tô um pouco meio sumido nossos vídeos no canal no YouTube, devido à minha correria no momento da trabalho tradicional, e tá muito difícil para mim mesmo, tá? Um serviço que eu peguei que dura apenas 5 meses, e esse mês de julho já termina o serviço. Então eu vou ter outro serviço mais leve, a gente vai ter mais tempo para estar nas redes sociais pregando o evangelho. Eu vou me dedicar um pouco mais, vou me organizar melhor para eu estar aí no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e outras redes sociais, como Kawaii e outros, tá? Trazendo a palavra do Senhor Jesus para cada um de vocês. Deus abençoe, até nossos próximos vídeos.